Olá a todos. Vamos considerar dois sistemas cilindro-pistão, ambos encerrando o mesmo volume de ar seco. Ora, ar seco é essencialmente uma mistura de azoto com oxigênio. Em termos de frações molares, podemos dizer que é aproximadamente 80% de azoto e 20% de oxigênio. Podemos imaginar ainda que esses volumes iguais de ar seco são constituídos pelo mesmo número de moléculas de azoto e o mesmo número de moléculas de oxigênio, ou equivalentemente a mesma massa de azoto e a mesma massa de oxigênio. Será então que a mesma mistura de gases em iguais quantidades e ocupando o mesmo volume chega para caracterizar totalmente o ar seco que está encerrado em cada um dos dois sistemas cilindro-pistão que estamos a considerar? Ora, conforme sabemos, tal não é o caso. Por exemplo, num dos sistemas, o ar seco pode estar a exercer sobre as paredes do cilindro e do pistão uma força muito maior do que no outro sistema. E essa força tem a ver, conforme já sabemos, com o conceito de pressão. Mas há ainda um outro aspecto que importa considerar. Isso tem a ver com o facto de o ar seco num dos sistemas poder dar-nos a sensação de que está quente, enquanto que no outro sistema o ar seco pode dar-nos a sensação de que está frio. Conforme vamos discutir, este grau de aquecimento que nos é dado pelo sentido do tato tem a ver com a noção de temperatura. Mas antes de entrarmos na definição de temperatura, que é mais subtil do que parece, convém perceber que o sentido do tato não é de todo um bom quantificador de grau de aquecimento. Por exemplo, quando nós saímos do duche, temos sensações diferentes nos pés consoante pisamos o tapete felpudo ou o ladrilho da casa de banho. No primeiro caso, temos uma sensação de que o tapete está morno, enquanto que no segundo caso, temos a sensação de que os ladrilhos estão frios. Claro que podem dizer que isso tem a ver com o facto de o tapete e os ladrilhos terem graus de aquecimento diferente. Como tira-teimas, proponho que façam a seguinte experiência. Comecem por pôr no lavatório uma determinada quantidade de água morna, que é uma mistura de água fria com água quente, e depois passem uma das mãos por água bem fria e a outra por água bem quente. Seguidamente mergulhem as mãos na água morna e verão que a mão que passou por água fria nos dá a informação, a sensação de que a água morna está quente, enquanto que a mão que passou pela água quente nos dá a sensação de que a água morna está fria. Assunto arrumado, a mesma água morna produz diferentes sensações de graus de aquecimento, o que quer dizer que temos de arranjar uma outra estratégia para podermos determinar com rigor o grau de aquecimento de uma substância. As dificuldades trazidas pelo facto de o sentido do tato não ser um bom avaliador de grau de aquecimento acabaram pouco e pouco por ser resolvidas quando se percebeu que havia substâncias com propriedades físicas que, de uma forma mais fiável, dependiam do grau de aquecimento. Por exemplo, desde os tempos dos gregos que se sabe que um determinado volume de ar aumenta quando esse grau de aquecimento aumenta. Foi, de resto, esta a primeira propriedade termométrica a ser utilizada. Tradicionalmente, atribui-se a Galileu a invenção do chamado termoscópio, que é um instrumento que é constituído por uma pequena tina com água, no qual
se inverte um tubo fino que termina na outra extremidade por uma pequena bola de vidro. Quando, por exemplo, se colocam mãos quentes nessa bola de vidro, vê-se que a água no tubo desce, enquanto que, quando se põe a bola em contacto com uma substância mais fria, a altura da água aumenta. Tem-se assim que a altura da água constitui um indicador do grau de aquecimento da substância que está em contacto com o ar dentro da bola. O desenvolvimento do termoscópio de Galileu deve ter ocorrido na última década do século XVI, isto é, na década de 1591 a 1600. E como seria de esperar, uma das primeiras utilizações foi no domínio da medicina para avaliar a temperatura dos doentes. Sabe-se que Santório, um médico amigo de Galileu, utilizou esse instrumento, fazendo com que os doentes colocassem a boca no pequeno balão com que terminava o tubo. Um passo seguinte foi a introdução de uma escala graduada no termoscópio para permitir comparações da altura a que a água subia no tubo. E o primeiro documento que se conhece de um termoscópio dotado de uma escala deve-se ao inglês Robert Flood. O termoscópio de Galileu tinha, no entanto, um problema de que o próprio Galileu não podia suspeitar. É que a subida da água no tubo não só dependia do grau de aquecimento do ar encerrado na pequena bola, mas também da pressão atmosférica. Ora, a pressão atmosférica só foi descoberta por Torricelli, que era aluno de Galileu, mas a descoberta foi depois da morte do mestre. O problema da influência da pressão atmosférica só foi resolvido quando, em vez de ar, se passou a utilizar a variação de volume de líquidos como propriedade termométrica. Acontece que a variação de volume de um líquido com o grau de aquecimento é muitíssimo menor do que a variação de um gás, em particular do ar. Ora, a determinação da variação do volume de um líquido implicou a invenção dos chamados tubos capilares, isto é, tubos de vidro muito fininhos, em que a expansão do líquido era muito maior e, portanto, mais facilmente determinável. Deve-se ao grão-duque Fernando de Médici a invenção do primeiro instrumento com um tubo capilar de vidro e em que era utilizado álcool colorido. Esse instrumento era também dotado de uma escala graduada e daí que se passa a designar por termómetro em vez de termobaroscópio ou termoscópio, como são utilizados os instrumentos anteriores e muito menos precisos. No entanto, a utilização de uma escala implica que se possa, de certa forma, atribuir significado aos números associados a essa mesma escala. Isso faz-se através da introdução dos chamados pontos fiduciais, isto é, pontos fixos que se baseiam em determinadas propriedades, determinadas substâncias que
só ocorrem a graus de aquecimento muito precisos. Claro que esses primeiros pontos começaram por ser pontos menos apropriados, por exemplo, coisas como o grau de aquecimento, a temperatura a que a manteiga derrete, ou então a temperatura a que o óleo de anis solidifica. Um passo muito importante ocorre quando se descobre que a água é uma substância ideal para fornecer esses tais pontos fixos e reprodutíveis. Isso acontece quando se percebe que a passagem da água líquida ao estado sólido, isto é, a congelação, ou a passagem de gelo ao estado líquido, isto é, a fusão, ocorre a graus de aquecimento muito bem determinados e reprodutíveis. O mesmo acontece com a passagem da água do estado líquido ao estado de vapor, isto é, a ebulição, ou, inversamente, a passagem do estado de vapor ao estado líquido, que é a condensação do vapor. As primeiras escalas de temperatura vão, portanto, socorrer-se de pontos fixos e algumas delas utilizam ainda sensações, tais como o frio do inverno mais severo, o calor do verão mais tórrido, o aquecimento mais elevado que a mão consegue suportar. Apesar de já não serem utilizadas hoje em dia, começaremos por considerar a escala desenvolvida por Newton e uma segunda escala desenvolvida por Romer, um astrónomo dinamarquês. Logo no início do século XVIII, em 1701, Isaac Newton propõe a sua escala de temperatura. Para isso, ele baseia-se num termómetro florentino, isto é, num instrumento que utiliza um tubo capilar de vidro, mas em vez de álcool clorido, ele prefere utilizar como substância termométrica óleo de linhaça. É curioso verificar que a calibração da sua escala é feita com uma mistura de sensações fisiológicas com pontos fixos. Se olharmos para a tabela, vemos que Newton utiliza sensações como os calores do ar no inverno, ou os calores do ar no verão, ou o calor ao meio-dia por volta do mês de julho, ou o maior calor que uma mão pode suportar quando mergulhada em água quente, com pontos fixos, em que se tem o ponto de fusão de uma língua de partes iguais de bismuto e de estanho, ou o ponto de fusão do bismuto, ou o ponto de fusão de chumbo, etc. Não admira, visto que Newton, quando propõe a sua escala, os conhecimentos ainda estão numa fase de transição de sensações fisiológicas para a utilização de pontos fixos. É interessante notar que Newton propõe duas escalas de temperatura, uma escala em progressão aritmética, isto é, em que o valor seguinte é sempre obtido do anterior adicionando quantidades iguais, e uma outra em progressão geométrica, isto é, em que o valor é obtido do anterior multiplicando por quantidades iguais. Na escala em progressão aritmética, vemos que se adiciona sempre a mesma quantidade de 1, tendo 0, 1, 2, 3, etc., até 192. Na escala em progressão geométrica, tem-se que o 1 da escala em progressão geométrica corresponde ao 12 da escala em progressão aritmética, o 2 corresponde ao 24, portanto, multiplicando 12 por 2, o 3 corresponde ao 48, isto é, multiplicando 24 por 2, o 4 corresponde ao 96, isto é, multiplicando 48 por 2, e lá está a tal escala em progressão geométrica.
Em 1701, no mesmo ano em que Newton propôs a sua escala de temperatura, o astrónomo dinamarquês Romer também propôs uma escala de sua autoria. Romer conhecia bem o termoscópio de Galileu, conhecia os problemas devidos à influência da pressão atmosférica na subida do líquido no tubo do termoscópio, conhecia também os trabalhos do arquiduque Fernando de Médici. Por isso, Romer utilizou um termómetro florentino, isto é, um termómetro com um tubo de vidro capilar, mas em vez de álcool puro, utilizou uma mistura de água e de álcool, se quisermos vinho. Qual a vantagem? É que, de facto, o álcool tem um ponto de ebulição bastante mais baixo do que o da água e, por isso, ao misturar água no álcool, ele tinha a vantagem de que agora o ponto de ebulição era bastante mais elevado, permitindo que o termómetro fosse utilizável para uma maior gama de temperaturas. Romer utilizou dois pontos fixos. O primeiro é o ponto de congelação da salmoura, em que salmoura é uma solução aquosa saturada de sal. A esse ponto de congelação da salmoura ele atribuiu o valor 0. O ponto de ebulição da água atribuiu o valor 60. Como vamos ver, é recorrente a utilização de valores de 60 ou 180. Porquê? Bom, a razão é porque desde o tempo dos babilónios se sabe da vantagem de utilizar sistemas sexagesimais ou múltiplos destes quando se fazem cálculos. De facto, 60 tem a vantagem de ser um número divisível por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 10, por 12, por 15, por 20 e por 30. O que faz com que haja muito mais quocientes inteiros e, portanto, isso facilita cálculos e facilita processos de graduação. Mais tarde, quando houve avanços na utilização da água como substância apropriada para se terem pontos fixos, Romer decidiu utilizar o ponto de congelação da água pura como ponto fixo, em vez de ser o ponto de congelação da salmoura. Como Romer notou que o ponto de congelação da água ficava aproximadamente a 1/8 da escala total que ele tinha definido, ele resolveu atribuir o valor de 7,5 graus Romer ao ponto de congelação da água e, portanto, é assim que, hoje em dia, a escala de Romer é definida. Deve-se ao físico alemão Fahrenheit a introdução da primeira escala de temperatura que ainda hoje é utilizada no mundo, em particular nos Estados Unidos. Fahrenheit era um soprador de vidro e dedicou toda a sua vida ao negócio de fabrico de termómetros. Fahrenheit fez várias viagens e, em particular, visitou Romer na Dinamarca. Sendo a venda de termómetros a base da sua vida, é natural que Fahrenheit não tenha divulgado a forma como fabricava os seus instrumentos e como definia as suas escalas. No entanto, já mais tarde na sua vida, em 1724, quando foi eleito para a Royal Society, Fahrenheit publicou um artigo em que descreve com pormenor os seus métodos de fabrico e as formas como define a sua escala. Vale a pena ler um pequeno excerto deste artigo. E assim é que Fahrenheit diz: contudo, antes de proceder à revisão destas experiências, é necessário dizer algumas palavras acerca dos termómetros que construí, da divisão da escala que utilizam e, além disso, do método de produção de vácuo que utilizei.
Eu construo dois tipos particulares de termómetros, um dos quais se enche com álcool e o outro com mercúrio. Os seus comprimentos variam de acordo com a utilização para que são feitos. No entanto, todos utilizam a mesma escala e as suas diferenças relacionam-se apenas com os respectivos limites fixados. A escala daqueles termómetros que se utilizam apenas em observações meteorológicas começam em 0 e terminam no 96º grau. A divisão da escala daqueles termómetros depende de 3 pontos fixos que são determinados da seguinte forma. O primeiro localiza-se na parte não calibrada ou no começo da escala e é determinado por uma mistura de gelo, água e cloreto de amónio até sal marinho. Caso se coloque o termómetro nesta mistura, o seu líquido desce até ao grau que se marca com um 0. Esta experiência sucede melhor no inverno do que no verão. O segundo ponto obtém-se caso se misture água e gelo sem os sais atrás mencionados. Quando se coloca o termómetro nesta mistura, o líquido alcança o 32º grau. Eu chamo-lhe o ponto de fusão porque as águas paradas já estão cobertas por uma camada muito fina de gelo quando o líquido do termómetro alcança este ponto no inverno. O terceiro ponto situa-se no 96º grau. O álcool expande-se até este ponto quando se mantém na boca ou debaixo da axila de um homem saudável até que tenha adquirido completamente o calor do seu corpo. Mas, caso se pretenda investigar a temperatura de um homem que sofra de febre ou de uma outra doença que o aqueça, então deve-se utilizar outros termómetros com uma escala que vá até o 128º ou 132º grau. Ainda não descobri, através da experiência, se estes graus são suficientes para os calores mais intensos de algumas febres. Mas é difícil de acreditar que o calor de qualquer febre venha a exceder os graus que descrevi. Quando se utiliza um termómetro para investigar a temperatura de líquidos a ferver, também começa em 0 e contém 600 graus, dado que, em torno deste ponto, o próprio mercúrio, com o qual se enche o termómetro, começa a ferver. Convém sublinhar dois aspectos importantes neste excerto que acabei de ler do artigo de Fahrenheit. O primeiro tem a ver com o cuidado que Fahrenheit põe na descrição da sua escala de temperatura e, em particular, dos pontos fixos que utilizou. O segundo, talvez mais importante, é quando Fahrenheit sublinha que o comprimento do termómetro, que é diferente consoante seja utilizado para meteorologia ou seja utilizado para medicina, não tem qualquer efeito na leitura dos valores de temperatura, uma vez que todos utilizam a mesma escala com os mesmos pontos fixos. Ora, isto quer dizer que Fahrenheit percebeu perfeitamente que, caso se tenha uma escala definida com pontos fixos, as leituras de temperatura passam a ser independentes do instrumento com que a temperatura é medida. De referir também que tem havido algumas interpretações esotéricas acerca da escolha dos valores, dos graus para os pontos fixos, dizendo-se que Fahrenheit, por exemplo, atribuiu o ponto 32 porque era o 32º grau da maçonaria e outras coisas semelhantes. A meu ver, a explicação é bem mais simples. Se notarmos, de 0 a 32 vão 32 divisões da escala, de 32 a 96 vão 64 divisões, e ambos estes números são potências de 2, o que quer dizer que são extremamente convenientes para se fazer a graduação de um termómetro. Quero dizer com isto que essa graduação pode ser obtida através de um processo simples e ao mesmo tempo rigoroso, consiste em sucessivamente se ir dividindo o intervalo entre os dois pontos fixos em metades sucessivas. Finalmente, convém referir que Fahrenheit, noutro artigo científico, menciona que ao ponto de ebulição da água se pode atribuir o grau 212. Ora bem, mais tarde, já depois da morte de Fahrenheit, foi decidido que a escala de Fahrenheit passasse a ter como pontos fixos o ponto de congelação da água, a que se atribuiu o valor 32, e o ponto de ebulição da água, a que se atribuiu
o valor 212, ficando assim com 180 graus desde um ponto fixo até o outro. E cá voltamos a ter o número 180, que é um múltiplo de 60 e que apresenta todas as vantagens de utilização que eu já mencionei a quando da escala de Romer. Em 1731, o entomologista francês Réaumur propôs uma escala de temperatura que é conhecida pelo seu nome ou então por divisão octogesimal. A escala Réaumur foi muito utilizada em meados do século XIX e hoje praticamente caiu em desuso, excetuando a sua utilização em doçaria para definir os pontos do açúcar e também no fabrico do queijo na Suíça e em Itália. A razão por que mencionamos esta escala é porque, ao contrário das anteriores, que eram definidas a partir de 2 pontos fixos, a escala Réaumur é definida a partir de um único ponto fixo, nomeadamente o ponto de congelação da água. De facto, Réaumur observou que quando se tinha álcool diluído em 1/5 de água, o álcool se expandia desde 1000 volumes até 1080 volumes, quando se ia do ponto de congelação da água até ao ponto de ebulição do álcool etílico. Decidiu assim atribuir o valor 0 Réaumur ao ponto de congelação da água e o valor 80 ao ponto de ebulição do álcool etílico. Mais tarde, a sua escala foi redefinida quando se passaram a utilizar termómetros de mercúrio, que tinham a vantagem de, por um lado, ser mais precisos e, por outro, a do ponto de ebulição do mercúrio ser muitíssimo superior ao ponto de ebulição quer do álcool, quer da água e, portanto, a utilização dos termómetros de mercúrio abarcar um muito maior intervalo de temperaturas. Ficou assim decidido que a escala de Réaumur passasse a ser 0 Réaumur no ponto de congelação da água e 80 Réaumur no ponto de ebulição da água e já não do álcool, o que faz com que muitas vezes se confundam as duas definições. No entanto, é esta última aquela que presentemente vigora quando se fala de escala Réaumur. E chegamos assim à escala centígrada, atualmente utilizada em todo o mundo, excetuando os Estados Unidos, as Bahamas, o Belize, as Ilhas Caimão e a Libéria, que continuam a utilizar a escala Fahrenheit. No entanto, ao contrário do que se possa pensar, o percurso até à escala centígrada, tal como atualmente a conhecemos, foi bastante sinuoso. Começou em 1732, quando o astrónomo francês Delisle propôs uma escala de temperatura que, tal como a escala de Réaumur, se baseava num único ponto fixo. Delisle utilizou como propriedade termométrica a variação de volume do mercúrio e propôs que fosse atribuído o ponto zero à temperatura de ebulição da água e depois fosse graduado o termómetro de mercúrio com a contração do volume de mercúrio com a diminuição de temperatura. 6 anos mais tarde, o professor de medicina alemão Weitbrecht recalibrou a escala de Delisle, utilizando agora 2 pontos fixos, nomeadamente 0 graus de Delisle para o ponto de ebulição da água e 150 graus de Delisle para o ponto de fusão da água. Tens assim uma escala, digamos, invertida, na medida em que o ponto de fusão vale 150 e o ponto de ebulição vale 0. Weitbrecht enviou o seu termómetro e a sua escala a diversos sábios na Europa, entre os quais o sueco Celsius, que redefiniu a escala
atribuindo 100 graus ao ponto de congelação da água e 0 graus ao ponto de ebulição. Manteve assim a escala invertida. Mais tarde, o francês Christin reverteu a escala proposta por Celsius e atribuiu os valores 0 graus e 100 graus, respectivamente, às temperaturas do ponto de congelação e de ebulição da água, tal como hoje em dia conhecemos a escala centígrada. Vamos agora tratar do problema da conversão entre duas escalas de temperatura. Este problema é particularmente simples quando as duas escalas têm os mesmos pontos fixos. No nosso caso, vamos considerar as escalas que têm como pontos fixos o ponto de congelação e o ponto de ebulição da água. Neste caso, o problema resume-se a determinar uma reta que passa por dois pontos num sistema de coordenadas em que os eixos são as duas escalas que estamos a considerar. Por exemplo, no caso do nosso problema, em que temos as escalas Fahrenheit e centígrada, então podemos imaginar que o eixo do x é o eixo da escala centígrada e o eixo dos y é o eixo da escala Fahrenheit. O ponto de fusão da água será, portanto, o ponto de abscissas 0 centígrados e de ordenada 32 Fahrenheit. E o ponto de ebulição, o ponto de abscissa 100 centígrados e de ordenada 212 Fahrenheit. A reta que passa por esses dois pontos pode ser calculada da forma que está representada na resolução, isto é, podemos imaginar dois termómetros, neles colocar os pontos de congelação e de ebulição da água e os respectivos valores em Celsius e em Fahrenheit. Depois podemos considerar um ponto arbitrário que terá um determinado número de graus Celsius e o correspondente número de graus Fahrenheit. A equação da reta será, portanto, feita através de uma igualdade de frações, em que, num caso, temos a razão entre a diferença entre o tal ponto arbitrário e o ponto de congelação da água a dividir por 100 graus menos 0 graus, que é o número de graus entre os dois pontos, igual a outra razão em que temos os graus Fahrenheit do tal ponto arbitrário diminuído de 32 graus Fahrenheit, que é o ponto de congelação da água, e a dividir por 212 menos 32, que é exatamente a diferença entre os dois pontos na escala Fahrenheit. O resultado é que a temperatura em graus Fahrenheit é igual a 9 quintos da temperatura em graus Celsius mais 32, ou, como está antes, a fórmula inversa que me permite calcular em graus Celsius uma temperatura em graus Fahrenheit. A linha B é apenas uma curiosidade e trata-se de determinar qual é que é a temperatura que numericamente é dada pelo mesmo número em graus Celsius e em graus Fahrenheit. Bom, apenas resolver ou substituir na equação anterior os graus Fahrenheit e os graus Celsius pela mesma quantidade de x e resolver a equação, conduzindo a que a temperatura de menos 40 graus centígrados é igual à temperatura de menos 40 graus Fahrenheit. Neste quadro apresentam-se as fórmulas de conversão para as escalas Romer, Fahrenheit, Réaumur, de Lille e centígrada. Aconselha-se a que treinem a dedução de algumas delas, seguindo os mesmos passos que apresentámos no slide anterior para as escalas Fahrenheit e centígrada. Este mapa de 1869
é uma representação esquemática da perda em número de homens do exército de Napoleão a quando da invasão da Rússia e da posterior retirada nos anos de 1812-1813. A largura das bandas é proporcional ao número de homens do exército de Napoleão. E vemos de facto que quando Napoleão se vai penetrando no Império Russo, é a sépia, as perdas vão aumentando e depois essas perdas tornam-se dramáticas durante a retirada. Ora bem, porquê é que isto aconteceu? Bom, acontece porque o czar resolveu ter uma política de terra queimada, portanto ia destruindo campos, ia retirando toda a população e a seguir o czar teve um aliado que foi o inverno russo, que nós sabemos ser muito severo. E é apenas por isso que eu resolvi colocar este problema. É que no mapa, em baixo, está representada uma linha que nos dá a temperatura que foi sendo registada ao longo da retirada. E seguindo os usos da época, o autor representa essa temperatura em graus Réaumur. A partir do gráfico de temperatura apresentado no mapa, fez-se uma tabela em que se apresentam valores da temperatura registada em alguns dos dias durante a retirada do exército de Napoleão. Como era uso na época, as temperaturas foram registadas em graus Réaumur e para termos uma ideia da severidade do inverno, vamos calcular em graus centígrados e em graus Fahrenheit os valores das temperaturas mínima e média registadas durante a campanha. Ora, como a relação entre Réaumur e Celsius ou Fahrenheit é linear, é óbvio que as temperaturas mínima em centígrados ou em Fahrenheit serão a da temperatura mínima em Réaumur. E o mesmo se passará com a média. Portanto, o que se fez foi calcular, em primeiro lugar, o valor da temperatura mínima, o valor da temperatura média e depois, utilizando as fórmulas de conversão que já foram apresentadas anteriormente, diretamente se calculou esses valores. E é de facto impressionante ver que não só a temperatura mínima chega a menos 37 graus centígrados e meio, como a própria temperatura média é de menos 23,21 graus centígrados. Quando se passou a utilizar a variação de volume com a temperatura de um líquido como propriedade termométrica, isto é, quando se passou a medir a temperatura através da variação de comprimento de líquidos encerrados em tubos capilares, a primeira escolha recaiu naturalmente sobre a água. No entanto, essa escolha foi infeliz, digamos, porque a água tem uma dilatação térmica anómala. Isto é, quando nós vamos de 0 graus centígrados, temperatura a que funde o gelo, até 4 graus centígrados, observa-se que, em vez de o volume da água aumentar conforme seria de esperar, não. Esse volume diminui, atingindo o mínimo a 4 graus centígrados. A partir dessa temperatura, então, a água passa a ter um volume que aumenta com o aumento de temperatura. Este comportamento está ilustrado no gráficos, podendo observar-se que a 4 graus centígrados o volume específico da água, isto é, o volume por unidade de massa, apresenta um mínimo e o seu inverso, a densidade, apresenta um máximo. Se observarmos bem, veremos que a 4 graus centígrados o volume específico da água é precisamente 1000 centímetros cúbicos
por quilograma, ou se quisermos 1 centímetro cúbico por grama, e a densidade é de 1 grama por centímetro cúbico. Ora bem, este valor 1 aparece porquê? Bom, porque o quilograma foi inicialmente definido como sendo a massa que tem 1 litro de água, isto é, 1 decímetro cúbico de água, e, portanto, teremos que a densidade seria de 1 kg por litro, isto é, 1 kg por decímetro cúbico, ou equivalentemente 1 grama por centímetro cúbico. Resta acrescentar que só vale exatamente 1 à temperatura a que essa densidade é máxima, isto é, a 4 graus centígrados. Apesar da água não ser um bom líquido termométrico, tem, no entanto, grande importância na definição das escalas de temperatura. Isto porque os seus pontos de congelação e de ebulição são reprodutíveis, fazendo com que sejam bons pontos fixos para as escalas de temperatura. No entanto, há um pormenor muito importante e que tem a ver com o facto de os pontos de congelação e de ebulição da água dependerem da pressão atmosférica, o que implica que esses pontos só são reprodutíveis em exatamente as mesmas condições de pressão atmosférica. No caso do ponto de congelação da água, e como ilustra o gráfico, observa-se que o ponto de congelação da água diminui com o aumento da pressão exercida sobre o gelo. Se notarmos, essa variação é especialmente importante quando se tem pressões bastante mais elevadas que a pressão atmosférica normal. Isto é, recordemos que a pressão atmosférica normal é uma atmosfera, isso é da ordem de 1000 hectopascal, ou seja, 10.000 pascal, ou seja, 10 à quinta pascal, que é 0,1 vezes 10 à sexta pascal, ou finalmente 0,1 megapascal. Isto é, os valores da pressão atmosférica normal são 10 vezes inferiores à unidade escolhida para a pressão atmosférica ou para a pressão no gráfico. No entanto, este fenómeno da variação do ponto de fusão com a pressão é observável na vida do dia a dia. Um exemplo é a chamada experiência do regelo. O que é essa experiência? Bom, muito simplesmente, tem-se um bloco de gelo. Nesse bloco de gelo sobrepõe-se um fio de aço fino, sei lá, pode ser uma corda de guitarra. Esse fio está suspenso de 2 pesos, por exemplo, 2 garrafas de litro de água, o que dá aproximadamente 1 kg em cada extremidade do fio. E observa-se que o fio começa a atravessar o gelo e o gelo imediatamente a recongelar, fazendo com que, depois do fio ter atravessado o gelo, o bloco volta a estar como antes. Ora, isto é explicável. É que, de facto, como o fio tem uma secção muito pequena, a pressão que está a ser exercida sobre o gelo pelo fio é brutal, o que quer dizer que o ponto de fusão do gelo baixa muitíssimo e, portanto, o gelo imediatamente passa ao estado líquido. Assim que o gelo deixa de estar a ser submetido por esse valor muito elevado de pressão, imediatamente o ponto de fusão sobe e o gelo volta a recongelar.
Isto na vida, digamos, da natureza, observa-se, por exemplo, quando se tem dois blocos de gelo com forte compressão um sobre o outro, esses blocos de gelo fundem e depois, quando essa pressão diminui, eles ficam, entre aspas, colados. No caso do ponto de ebulição da água, observa-se que a temperatura do ponto de ebulição aumenta com a pressão e que esse aumento é muito mais sensível à pressão do que no caso do ponto de congelação. Basta notar que no gráfico do ponto de ebulição, a unidade escolhida para a pressão foi o quilopascal, enquanto que no caso do ponto de congelação a unidade era 1000 vezes superior, o megapascal. Assim, no caso do gráfico do ponto de ebulição, a pressão atmosférica normal, que é uma atmosfera e, portanto, aproximadamente 1000 hectopascal, corresponderá ao valor 100 quilopascal. Esta variação do ponto de ebulição, da temperatura do ponto de ebulição com a pressão, é observada em muitas circunstâncias. Por exemplo, nós podemos fazer com que água à temperatura ambiente ferva. Basta, por exemplo, colocar essa água dentro de uma seringa, tapar a extremidade da seringa com um dedo e depois puxar o êmbolo por forma a que a pressão no interior da seringa seja suficientemente baixa para que o ponto de ebulição da água dentro da seringa ocorra à temperatura ambiente. É isso que se vê no filme que está agora a correr na figura. E é também este fenómeno que explica que, se eu estiver a altitudes razoavelmente elevadas, o que acontece é que a temperatura de ebulição da água numa panela seja suficientemente, ou seja, baixa e, portanto, os alimentos demorem uma eternidade a cozer. O inverso é explorado nas panelas de pressão. O que acontece é que a panela de pressão, estando hermeticamente fechada, a pressão no interior da panela vai aumentar e, portanto, o ponto de ebulição da água vai ser muito mais elevado, fazendo com que os alimentos cozam muito mais rapidamente. Para finalizar este aspecto, basta agora dizer que quando se diz que o ponto de congelação da água é de 0 graus centígrados e o ponto de ebulição é de 100 graus centígrados, isso só se verifica exatamente à pressão atmosférica normal. A água tem, no entanto, ainda a vantagem de fornecer um terceiro ponto reprodutível que, sobre os pontos de congelação e de ebulição, apresenta a vantagem de não se pôr o problema da pressão a que está sujeita a água. Trata-se do chamado ponto triplo da água e que é um ponto em que coexistem gelo, água líquida e vapor d'água, isto é, em que coexistem as três fases sólida, líquida e gasosa da água. O que acontece é que só existe uma combinação única de temperatura e de pressão a que essas três fases possam coexistir. A reprodução do ponto triplo da água faz nas chamadas células de ponto triplo. Essas células são essencialmente constituídas por uma ampola fechada que tem água pura. Essa água pura não preenche totalmente a ampola, em que existe, portanto, no espaço não preenchido pela água líquida, vapor d'água. O que se faz a seguir é que
essas células têm aquilo que se chama um poço, que é uma cavidade a meio, e nessa cavidade a meio introduz-se geralmente uma substância muito fria. Pode ser, por exemplo, gelo seco, que é anidrido carbónico no estado sólido. Então o que é que acontece? À medida que esse gelo seco vai sublimando, isto é, vai passando diretamente do estado sólido ao estado gasoso, o que acontece é que a temperatura vai diminuindo até que se chega a uma altura em que se vê formar junto à região de contacto entre a água líquida e o poço da ampola gelo. Quando se atinge esse ponto, então temos simultaneamente gelo, água líquida e vapor da água, e então sabemos que a temperatura que se atingiu é única e reprodutível. No filme mostramos exatamente esse processo feito por um técnico de uma empresa de calibração de termómetros. Até agora, só mencionamos uma única propriedade termométrica, isto é, a variação de volume com a temperatura de determinadas substâncias, em particular do mercúrio e do álcool. No entanto, existe toda uma diversidade de propriedades termométricas de muitas substâncias diferentes, as quais estão na base de funcionamento de muitos termómetros utilizados para variadíssimas aplicações, desde a medição de temperaturas muito baixas, a chamada criometria, até à medição de temperaturas muito elevadas, a chamada pirometria. Vamos aqui apenas considerar alguns dos casos mais interessantes e mais comuns. Na figura vemos, por exemplo, no caso A, o chamado termómetro bimetálico. Neste caso é um termómetro para utilização culinária. Ora bem, como é que é a base de funcionamento deste tipo de termómetro? Bom, o que acontece é que se tem duas lâminas de metais diferentes soldadas uma à outra. Esses metais têm coeficientes de dilatação linear distintos, isto é, a sua variação de comprimento com a temperatura é diferente e, portanto, quando se dá um aumento de temperatura, os dois metais soldados vão encurvar-se mais e, portanto, a variação do encurvamento, que é função da temperatura, acaba por ser transmitida a uma agulha que vai mostrar num mostrador qual a temperatura a que se encontra o tal par de lâminas metálicas. No caso B, temos o chamado termómetro a gás com tubo capilar flexível. Ora bem, neste caso o que nós temos é um gás que está a volume constante e a propriedade que é explorada é exatamente a variação da pressão desse gás com a temperatura. A pressão é medida com um manómetro de tipo Bourdon, isto é, um tubo que se vai encurvando mais ou menos consoante a pressão a que está, e esse encurvamento é transmitido a uma agulha, por sua vez, indica no mostrador a temperatura a que está o gás e, portanto, a temperatura a que está o ambiente. No caso C, temos um termómetro que é essencialmente utilizado para fins decorativos e que é o chamado termómetro galileano. Neste caso, o que temos é um líquido, muitas vezes álcool, em que a densidade é a função da temperatura. Ora bem, como é que essa densidade é avaliada? Bom, colocando no seio do álcool um conjunto de ampolas com pesos distintos. O que vai acontecer é que a uma determinada temperatura, todas as ampolas que têm um peso tal que a força de impulsão é inferior ao peso irão para o fundo, as que têm um peso em que a força de impulsão é superior ficarão a flutuar e, portanto, a única ampola que ficará no seio do líquido é aquela em que a força de impulsão é igual ao peso e, portanto, a temperatura, neste caso, é avaliada simplesmente colocando em cada uma das ampolas uma etiquetazinha que mostra qual a temperatura a que
corresponde ao equilíbrio da força de impulsão com o peso. No caso D, temos aquilo que se chama um termómetro de cristais líquidos para controlo de fermentação de cervejas e vinhos, etc. Ora bem, neste caso, a propriedade que é utilizada é a mudança de cor que tem certas substâncias com a temperatura. Portanto, no fim de contas, o que vai acontecer é que o termómetro é uma tira em que tem várias substâncias em que a mudança de cor vai acontecer para uma determinada temperatura que está assignada a essa mudança de cor. O caso é aquilo que se chama um termopar. Neste caso, a propriedade é a seguinte: a diferença de tensão entre dois condutores metálicos ligados entre si, diferença de tensão medida nas extremidades não ligadas desses dois metais, depende da temperatura. E, portanto, o que vai acontecer é que, medindo a tensão, sabemos indiretamente qual a temperatura a que está o chamado termopar. No caso K, temos um termómetro de resistência de platina, neste caso para medir a febre. Ora bem, aqui a propriedade termométrica é a variação da resistência elétrica do metal com a temperatura. Quase sempre, ou muitas vezes, é utilizado fios de platina e, portanto, são chamados sensores PT, sendo muito comum o chamado sensor PT100, que são fios que têm uma resistência de 100 ohms à temperatura de 0 graus Celsius. No caso G, temos o chamado termistor, que são essencialmente componentes eletrónicas que são feitas de materiais em cerâmica que têm a propriedade da sua resistência diminuir com o aumento de temperatura. O funcionamento é semelhante ao termómetro de resistência de platina. No caso H, temos um termómetro de infravermelho. Neste caso, o que acontece é que a radiação que é emitida por um corpo é função da sua temperatura. E, portanto, o que acontece é que estes termómetros medem a quantidade de radiação e, indiretamente, a temperatura do objeto que as emite. Estes instrumentos têm a vantagem de permitir medir a temperatura sem contacto direto com o objeto. No caso I, temos um pirómetro óptico para a medição de temperatura em objetos incandescentes. Ora bem, o que acontece aqui é que a cor de um objeto a altas temperaturas é função da temperatura. E, portanto, o que vai acontecer é que o instrumento, medindo o comprimento de onda da radiação emitida, e que por sua vez tem a ver com a cor, determina a temperatura a que está o objeto. Finalmente, apresentamos os chamados termómetros de quartzo, em que a propriedade termométrica aqui é a frequência de oscilação de um cristal de quartzo com
a temperatura. E, portanto, estes instrumentos, que são altamente precisos, determinam a temperatura a que está o objeto através da medição da frequência de oscilação de um cristal, usualmente de quartzo, que está em contacto com esse mesmo objeto. Vamos agora fazer umas breves considerações finais acerca de tudo aquilo de que falámos. Em primeiro lugar, é importante sublinhar que as escalas de temperatura que descrevemos representam uma pequeníssima amostra de todas as escalas que foram sendo sugeridas ao longo dos séculos XVII, XVIII e XIX. Por exemplo, no seu livro A Evolução do Termómetro, entre 1592 e 1743, e que foi publicado em 1900, Boulton menciona que só entre 1641 e 1772 foram propostas nada mais, nada menos do que 35 escalas de temperatura. Claro que isto não admira, uma vez que as escalas de temperatura dependem dos pontos fixos que se escolham e dependem dos valores numéricos que se atribuem a esses mesmos pontos fixos. E, portanto, há imensas possibilidades de escolha. Em segundo lugar, é importante sublinhar que todas as escalas de temperatura são sempre relativas à escolha da substância termométrica. E, por exemplo, se eu calibrar a minha escala de temperatura utilizando um termómetro a álcool, então, se eu utilizar um termómetro de mercúrio, essa expansão já não vai aparecer como perfeitamente uniforme. E o mesmo acontece de forma inversa se eu calibrar utilizando um termómetro de mercúrio e depois for reproduzir a minha escala num termómetro a álcool. Claro que, de um ponto de vista meramente prático, não há objeções nem à escolha da substância termométrica, nem aos pontos fixos escolhidos, nem aos valores atribuídos à minha escala, uma vez que as diferentes escalas podem sempre comparar umas com as outras. Mas, se eu agora olhar de um ponto de vista teórico e conceptual, aí já tenho um problema. Porque, se é verdade que qualquer uma das escalas representa sempre uma sequência ordenada, acontece que essa ordem de marcas da temperatura nunca vai poder ser tomada como uma ordem absoluta. Ou seja, nunca vou ter uma escala de temperatura absoluta, isto é, uma escala que me forneça uma temperatura que seja verdadeira. Será que, de facto, existe essa escala absoluta e essa temperatura verdadeira? Como vamos ver, é a termodinâmica que vai dar resposta a essa pergunta e a resposta é afirmativa. Há, de facto, uma temperatura absoluta. Curiosamente, não é? Vemos aqui algo que acontece sempre em ciência, que é uma dialética entre resultados experimentais em que muitas vezes se não sabe muito bem aquilo que encontramos e a teoria que vai sempre dando explicações aos resultados que vamos obtendo e vai sugerindo que se façam novas perguntas. A busca dessa temperatura absoluta vai ser então aquilo que nos vai preocupar nas próximas lições.